Olá pessoal, o programa Com Elas está no ar e o nosso tema é o polêmico e famoso jejum intermitente. Eu sou Raquel Ribeiro. Eu sou Vaniane Elou e nós trouxemos para falar sobre esse tema polêmico a doutora Adriana Treme, que é médica nutróloga. Bem-vinda, doutora Adriana. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. A doutora Adriana é formada pela Universidade de Uberaba, pós-graduada em nutrologia e em saúde integrativa. Doutora Adriana, o que é saúde integrativa? Bom, é uma especialidade em que a gente vê o ser humano como um todo, né? Então a gente cuida de todas as partes, não só a nutrologia às vezes é mais focada na parte de alimentação. Então é uma forma de integrar mesmo todos os órgãos e sistemas e para o melhor funcionamento. Isso, uma avaliação completa. Bom, agora a senhora vai começar do começo, porque eu ainda não tinha usado essa frase. O que é jejum intermitente, pelo amor de Deus? Bom, por definição, jejum é a ausência de alimentação, né? O jejum intermitente, ele não é uma dieta, né? Ele é uma estratégia alimentar que a gente integra ele na dieta. Então, a gente tem períodos de alimentação e intervalos de ausência dessa alimentação. Então, assim, muita gente acha que é modinha, né? Que tá nas redes sociais, que muitos blogueiros fitness estão fazendo. Então, acha que é modismo, mas não é. Já é uma prática bem antiga, é da era paleolítica, de quando o homem não tinha alimento disponível ele toda tinha que hora. caçar. Tinha que caçar, tinha que ir atrás, tinha que buscar. Então não era abrir a geladeira e fazer uma refeição. Então é bem antiga e também tem muitas religiões que fazem no sentido de purificação mesmo. Sacrifício e purificação, né? Sacrifício e purificação. Eu acho que a maioria delas, né? Muitas. Então nada de modinha não, é bem antigo mesmo. Doutora, o que pode ser ingerido no jejum intermitente? Bom, durante o jejum, a gente deve ingerir muita água, né? A gente tem que aumentar a ingesta de água e a gente pode ingerir líquidos de baixa caloria. Tem gente que libera os adoçantes. Eu não gosto de liberar, né? Porque eu acho assim que o tchan do jejum é o controle da liberação de um hormônio, que é a insulina, e o adoçante a gente sabe que interfere na liberação desse hormônio. Tá, então isso seria, por exemplo, água aromatizada? Não, seria só mais a água normal, chá sem adoçar e o café também sem adoçar. Água de coco. Tira do jejum. Difícil desse jeito. É jejum, gente. Para muitas religiões é sacrifício. A água aromatizada ela tira porque ela tem fruta, né? E a fruta tem açúcar, tem frutose, né? Então acaba tirando. Ô doutora, e o metabolismo hormonal da pessoa que está fazendo o jejum, como que ele fica? Bom, a gente tem no período de jejum como se fosse uma organização desses hormônios, né? Então o que a gente tem de liberação hormonal? A gente tem a liberação de grelina, né? A grelina é um hormônio que vai manter o nosso corpo ativo, energizado. É como se o organismo entendesse assim, tô sem alimento, preciso buscar esse alimento. No próprio corpo. Então vamos energizar para ir atrás. Então a grelina tem essa função. A gente tem a liberação do GH, que é um hormônio do tão famoso, tão falado, né, o GH? Famoso. Ele também virou moda, né? Virou moda porque é o hormônio do crescimento para as crianças, mas para nós adultos é o hormônio da juventude, né? Tá, e existe uma contraindicação, faixa etária que não pode, o jejum não pode acontecer? Na faixa etária, assim, não tem uma contraindicação absoluta, mas não deve ser feito por crianças que estão em fase de crescimento, que tem um gasto energético maior, então precisa, né, de uma alimentação mais... Nem a criança obesa? Não indicaria, por conta dessa necessidade do crescimento. Também não indico para gestantes, nem para lactantes. Idosos? Idosos pode. Até se beneficiam muito dependendo da patologia, das comorbidades que tem. Doutora, eu ouvi dizer que o jejum intermitente tem benefícios excelentes, inclusive na prevenção de Alzheimer. Sim. Como é? Como? Né?
Explica. Bom, então no jejum a gente tem a liberação de uma proteína que é a BDNF, né? Que ela vai agir a nível cerebral e ela vai manter os impulsos nervosos no cérebro de forma contínua e organizada. Então isso melhora muito a concentração, melhora foco, melhora a memória e previne as doenças como Alzheimer e outras doenças também como Parkinson, acaba prevenindo. Tá, então é uma prevenção, não é que ele ajuda a pessoa que já tem a patologia, não? Não, é a prevenção. É uma prevenção. É uma... Doutora, e para conseguir esses resultados de prevenção para essas doenças que são tão importantes e hoje tão comuns, que indicação teria para a quantidade de vezes de um jejum para alcançar um bom objetivo? No caso de prevenção. De prevenção de doenças cerebrais. De doenças, porque eu acredito que ela não deve ser só cerebrais. Nesse momento, com essa explicação que você está dando, ele é uma situação positiva na vida da pessoa que consegue fazer. Com certeza. Bom, então, na prevenção de, por exemplo, diabetes ou outras doenças metabólicas, um jejum de 16 horas, a gente consegue ter todos esses benefícios. Uma vez por semana? Uma vez por semana consegue. Já seria razoável. A média assim, que a gente gosta de indicar pelo menos 2 vezes é muito bem tolerado. Para a questão cerebral, para prevenir doenças como Alzheimer, são jejuns mais prolongados que a gente costuma indicar. Mas a média mesmo é 16 horas, é bem aceito e a gente tem todos esses benefícios. Doutora Acorde, o que é a autofagia? O que ela tem a ver com o jejum? Tem tudo a ver, né? O que é a autofagia? A autofagia é um processo de reciclagem do nosso organismo que acontece a nível celular. Então, o que acontece? Uma célula, ela literalmente come uma outra célula danificada. Então, é por isso que quando a gente está doente, a gente fica com menos apetite. Porque o organismo ele tenta economizar energia, não gastar energia no processo de digestão para intensificar essa autofagia, para intensificar esse processo de reciclagem e eliminar todas essas toxinas. Então, essa reciclagem, essa autofagia, ela é intensificada durante o período de jejum. Por isso que ele tem uma melhora da imunidade. Inclusive, é importante a gente falar que em 2016 o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um cientista japonês justamente pelos estudos dele em cima desse tema de autofagia, inclusive relacionando ele com o jejum. Então, às vezes a gente pensa aí que jejum é modinha, que é coisa de rede social. Não, é uma coisa muito estudada, tem muita comprovação científica em cima disso. Gente, os chineses sabem das coisas, né? Vamos combinar que eles estão aí faz tempo. A rede social, ela é boa porque ela dissemina muito rápido e ela tem uma abrangência muito grande. Exatamente. Mas o que é legal é isso, as pessoas poderem buscar a essência e a informação. Ela procura informação, ela procura a orientação médica, ok, tá certo, entendeu? Porque assim, tem gente que faz jejum intermitente. Não, eu tô com um exemplo disso e quando pensamos no jejum intermitente, isso foi uma coisa que linkou na hora pra mim, porque uma pessoa me disse outro dia que estava fazendo jejum intermitente há 3 dias seguidos. Eu falava, gente, mas isso não é possível, não é assim. Não que eu seja grande conhecedora, até nunca fiz. Acho jejum um sacrifício, eu gosto bem de uma comidinha. Então, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, gente, então, as pessoas com informação, não é uma pessoa sem informação. Está fazendo errado. Nem deu um Google, eu falei, mas não é possível, fiquei indignada. Então, quando a gente falou do jejum intermitente, eu achei que cabia muito, porque são pessoas do nosso círculo que estão fazendo errado. E o ideal é que se faça certo, com uma ajuda médica de preferência. O ideal é que se procure uma médica, sem dúvida. Um médico, enfim, doutora Adriana tá aqui pra isso. Raquel, porque se não fosse ao médico, tem que pelo menos procurar a informação corretamente, em algum lugar, não é possível. E doutora, o que a gente pode ingerir depois do jejum? Depois do jejum, eu sempre falo assim, regra geral, comida de verdade, né?
mas sempre evitar a questão do excesso de carboidratos, principalmente os refinados. Então, o que eu oriento muito no consultório é ingerir mais a gordura, e gordura boa, a gordura dos ovos, do abacate, os vegetais. Tudo em quantidades moderadas. regradas. Isso, você sai desse período de janela sem alimentar, mas você retorna dentro do seu plano de dieta, né? Porque senão dá uma compulsão então, depois. Existe um plano de dieta. É, gente, tem que procurar o médico. Tem que estar dentro do plano, é igual eu falei, o jejum ele é uma estratégia alimentar, ele não é uma dieta para ser seguida, então ele vai entrar ali dentro do plano. Doutora Adriana, me conta uma coisa. Faço academia, vou fazer jejum, vou começar ele à noite para eu poder dormir, ganhar tempo, né? Dormindo pode ser que eu não tenha um ataque de fome. E aí eu vou para academia de manhã. Existe alguma coisa que eu possa ingerir para não perder a famosa massa magra? Porque eu imagino que com um jejum pode ser que isso aconteça. Me explica. Não, a gente não tem perda de massa magra, principalmente se for um jejum organizado e nesse prazo aí de até 16 horas, tá? Até porque durante esse período de 16 horas de jejum, a gente vai ter uma liberação de alguns outros hormônios, além do que eu já falei, que seria o GH, a testosterona também vai ser liberada. Então, esses dois hormônios em conjunto protegem e ajudam na construção de massa magra. Claro, jejuns mais prolongados podem levar a uma perda da massa magra, mas esse de 16 horas não. E a gente não indica tomar nada antes da atividade, mesmo que ela seja hipertrófica. Como que eu oriento no meu consultório? Se a finalidade do jejum é o emagrecimento, pode estar liberado uma atividade física leve, tá? Eu imagino que dá até fraqueza. Não dá? Não dá não. A gente tem reserva, né? Nós temos reservas que aí a gente... Preciso lembrar disso. Durante o jejum a gente consegue, o organismo pega a gordura que tá ali Aquela, em reserva, né? Que tá sobrando. e forma energia. Tá, e essa contagem de horas conta na hora que a gente tá dormindo? Claro que Graças conta. Nossa, a por Deus. isso que todo mundo começa de noite. Quando você fala em uma alimentação equilibrada, um ser humano equilibrado, lá no que nós falamos lá do começo, o olhar o todo é se alimentar de todos os alimentos ou não? É alimentar-se mais de vegetais e menos de animais? Como é isso? É se alimentar mais de vegetais, mais de produtos de origem animal, de preferência tudo mais natural, o alimento na sua forma natural, mais natural possível, né? O orgânico encaixaria bem nisso. Encaixa bem nisso. Bem isso. Evitar esse uso Tira os de enlatados. Coloca as exatamente. coisas mais do quintal. Doutora, muito obrigada pela participação, foi muito bom. Obrigada. Agora a gente começa uma sequência de programas com a doutora Adriana para falar exatamente isso, sobre o equilíbrio do corpo como um todo. Doutora, qual a sugestão para o próximo tema? Bom, acho que é um tema bacana, que ainda é pouco discutido, é a questão da saúde intestinal, né? Então, o intestino já é considerado o nosso segundo cérebro, então vamos aí discutir um pouquinho dele. Ele é o nosso segundo cérebro. E é um mito, é um tabu, porque ninguém gosta muito de falar sobre isso, e a gente vai trazer a doutora de volta para poder abrir essas cartas e esclarecer esse assunto. Tô louca por esse programa. Vai ser muito Quando legal. eu era gordinha, eu tinha problema de intestino porque eu era gordinha. Agora eu sou magra, eu tenho problema de intestino, não sei por causa de quê. Ô, doutora Adriana, é o seguinte, nós vamos falar sobre a saúde intestinal na sua próxima vinda. E eu quero saber, só a nível de esclarecimento, que foi a primeira pergunta que a Raquel fez, eu quero fechar com ela para a gente poder entender isso melhor. A saúde intestinal está bem ligada à medicina integrativa. Totalmente. Viu, gente? Eu aprendi. Yes! Nós vamos sair daqui craques. Gente, se inscrevam no nosso canal, dê um like nesse vídeo e curtam as nossas redes sociais. Um beijão e até a próxima. O programa da semana que vem será com um tema muito gostoso, gente. É sobre um produto revolucionário para as loiras, principalmente para as loiras, que é o Bond Angel. É ou não? É porque é uma linha de produtos de cabelo fantástica. Vocês vão saber mais semana que vem. Beijo! Beijo!